Eu vou fazer a leitura da contracapa do livro O Bebê do Amanhã. Aqui diz assim, a contracapa foi escrita... A contracapa foi escrita pela doutora Eleanor Luzes. Vou fazer a leitura da contracapa, enquanto a gente aguarda um minutinho. Nunca na história da humanidade foi tão claro o fio que nos conduz à melhor qualidade de vida. A vida começa bem antes de nascermos e as primeiras impressões desse tempo são essenciais. Cartas da ONU desde 1978 e da OMS, baseadas em enorme evidência científica, muitas das quais são expostas nesse livro, deixam claro o quanto é preciso se preparar para ser pais e mães conscientes, e assim criar uma humanidade pacífica, harmônica, inteligente e fraterna. Países como Hungria, Alemanha, Japão, Irã, Índia e os escandinavos, que promovem a preparação para a maternidade e paternidade conscientes, já verificaram os efeitos sobre a saúde física e social. Em 15 anos, a Suécia baixou radicalmente o suicídio de jovens, a drogadicção e o crime. Em 13 anos, 80% da concepção na Holanda é desejada, e em novembro de 2013, fechou-se a 8ª penitenciária, coisa que se verifica em outros países. É fundamental compreender que é preciso cuidar da criança ferida que habita em nós, pois nascemos com marcas da concepção indesejada, 50% da população do mundo. Somos marcados pelas vivências intrauterinas, nossa primeira escola de vida, nosso parto, nossos primeiros anos, o que constitui informações definitivas no hemisfério cerebral direito. Técnicas de renascimento vindas para o Ocidente desde os anos 1920, assim como as milenares orientais, podem curar essas feridas, para não as repetirmos em nossos filhos, pois somos escravos daquilo que não temos consciência. Este livro traz conhecimento libertador, que é o caminho da consciência. Eleanor Madruga Luzes, médica, psiquiatra, terapeuta junguiana, PhD em ciência do início da vida. Boa noite a vocês que chegaram. Eu estava lendo a contracapa. Então, tudo bem. Bem-vindas. Ok. Então, vamos nos situar. Nós estamos lendo o livro O Bebê do Amanhã, de autoria de Thomas Verne. É um livro com 14 capítulos. Nós estamos lendo o capítulo 7, cujo título é A Alquimia da Intimidade. Já lemos uma parte, estamos na página 158. E o subtítulo que nós vamos começar a ler é Os Hormônios do Apego. Vamos lá começar. Na última década, os cientistas começaram a ver que essas primeiras relações afetivas são particularmente profundas, porque moldam, no sentido mais literal possível do termo, a neuroquímica da emoção e todo o sistema nervoso, inclusive o cérebro. Na verdade, à medida que esse sistema se desenvolve em sintonia uns com os outros, desencadeiam o processo de apego e afeto e escrevem suas lições nos interstícios do nosso corpo
e da nossa psique. Já sabemos como os pais se comunicam e formam vínculos com as crianças por nascer. Depois do parto, o estabelecimento de vínculos também acontece por meio de 3 canais. O primeiro é o neurohormonal. Um hormônio, a ocitocina, foi reconhecido há muito tempo por seu papel de gatilho das contrações uterinas do parto e pelo fluxo de leite durante a lactação. Agora, os pesquisadores já sabem que esse hormônio particularmente abundante no cérebro feminino, também aumenta a receptividade social e sexual, bem como o impulso de alimentar as crianças pequenas, tanto nas mães quanto nos pais. Mas, recentemente, estudos com animais e com seres humanos esclareceram o papel que a ocitocina desempenha no apego. Quando um bebê é amamentado, recebe a ocitocina pelo leite da mãe. Quando a quantidade de ocitocina excede um certo nível, a memória é prejudicada, o que significa, ao menos em parte, a amnésia associada ao parto. Mas, quando a quantidade de ocitocina é exatamente a necessária, os bebês estão muito bem equipados para a proximidade física, o toque e a sociabilidade. A produção de ocitocina depende de um circuito de feedback criado entre bebê e a mãe. Quando o bebê suga o peito da mãe durante a amamentação, o hipotálamo da mãe é avisado, desencadeando a liberação de ocitocina na corrente sanguínea materna por ação da hipófise. A ocitocina provoca a contração dos músculos lisos dos tecidos mamários, que então bombeiam o leite para fora do seio. O hormônio prolactina auxilia a ocitocina na produção do leite materno. A quantidade de prolactina aumenta durante a gravidez e diminui rapidamente depois do parto. Mas, sempre que o bico do seio de uma mãe é tocado, seja pelos lábios, seja pelos dedos do bebê, há um aumento de 4 a 6 vezes na sua quantidade de prolactina. Mas ela sofre uma redução depois que a amamentação começa. No começo, o contato físico pode ser necessário para a liberação desses hormônios, mas, por fim, conforme os pesquisadores descobriram, o condicionamento ativa o cérebro de tal forma que os hormônios são produzidos apenas pelo sentimento do amor ou mesmo só pelo pensamento de amor e carinho. Descobriram que a quantidade de prolactina aumenta só das mães tocarem seus bebês, quer a amamentação esteja envolvida ou não. No caso da ocitocina, descobriram que o processo se desenvolve por si, de modo que, quanto mais persistentes os sistemas de amor, tanto mais hormônio é liberado e tanto mais fluem esses sentimentos. A mistura de amor, segurança e ocitocina é um nirvana para o bebê, acalmando sua percepção de estresse ou dor e intensificando seu desejo de ficar no colo da mãe. Além disso, ao estimular a produção de endorfinas, a ocitocina induz um barato natural tanto na mãe quanto na criança. Dadas essas descobertas, a definição de ocitocina feita por Michel Odin em 1994, que o chamou de hormônio do amor, acertou na mosca. Subtítulo: O vínculo da amamentação. Deixa eu ver aqui, que tem uma nota de rodapé grande aqui, mas vamos lá. Não é possível escrever sobre o apego e seu papel na construção do cérebro sem se considerar a importância da amamentação. A evidência científica que prova os benefícios da amamentação para a saúde física é inquestionável. Apresentamos aqui só alguns exemplos.
Antes de ler os exemplos, eu vou ler a nota de rodapé. Vamos ver aqui. Nota de rodapé. O Comitê da Academia Americana de Pediatras sobre Nutrição já declarava em 1978 que, apesar dos avanços tecnológicos no leite em pó destinado aos bebês, o leite da mãe é o melhor alimento para todo e qualquer bebê recém-nascido. Todos os médicos precisam se tornar muito mais bem informados sobre a nutrição dos bebês em geral e sobre o leite materno em particular. Atitudes, práticas e instrução em clínica pré-natal e ala de maternidade devem ser transformados para incentivar a amamentação pela mãe. Nos hospitais, as mães e os bebês devem ser mantidos juntos depois do parto, para que os recém-nascidos possam ser alimentados sempre que quiserem. Não só as informações sobre os benefícios da amamentação para a saúde física devem ser dadas a todos os escolares, como essa prática deve ser mostrada como algo natural na televisão e em outros meios de comunicação de massa. Para evitar conflitos entre a amamentação e o emprego, a legislação deveria autorizar uma licença maternidade de 3 ou 4 meses para que as mães que trabalham fora possam amamentar seus filhos. Poxa, 3 ou 4 meses é pouco. Essa declaração, assinada também pela Sociedade Canadense de Pediatria, levou 5 anos para ser redigida, diz o presidente do Comitê de Nutrição, Lewis, diretor de pediatria da Universidade do Sul da Flórida. Descobertas recentes indicam que a amamentação oferece mais que simples nutrição, diz ele. Suas propriedades anti-infecciosas são impressionantes. Ela contribuiu para uma incidência menor de pneumonia, bronquite e problemas gastrointestinais. Barnes ficou impressionado pelo fato da enterocolite necrosante ocorrer raramente. Quando ocorre, é entre bebês de pouco peso ao nascer que são amamentados pela mãe. O Dr. Myron Vinik, membro do comitê e diretor do Instituto de Nutrição Humana da Universidade da Colômbia, observa que os bebês amamentados pela mãe não pesam tanto depois de 1 ano quanto os bebês alimentados por mamadeira. Achávamos que isso era ruim, mas, à luz da obesidade de hoje, reconhecemos que o bebê amamentado pela mãe controla a quantidade de leite que ele toma. Pediatrians, um nome aqui todo em inglês. Bom, essa era a nota de rodapé. Então, apresentamos aqui só alguns exemplos. Primeiro exemplo, quando o bebê chupa o seio, há uma liberação de 19 hormônios gastrointestinais diferentes, tanto na mãe quanto na criança, entre os quais a colecistocina e a gastrina, que estimulam o crescimento das vilosidades do bebê e da mãe, aumentando assim a absorção de calorias. 2. Quando os lábios do bebê tocam o bico do seio da mãe na primeira hora de vida, a mãe vai decidir ficar com seu filho 100 minutos mais na sala do hospital do que as mães que não tiveram esse tipo de contato inicial. 3. As mães que amamentam o filho no peito durante a primeira hora de vida conseguem amamentar mais facilmente e por mais tempo. 4. As mães que amamentam o filho durante apenas 3 meses podem diminuir o risco do seu filho ter a síndrome da morte súbita, pneumonia, infecções de ouvido, alergias, obesidade, meningite, doenças de Crohn, colite, cirrose e linfoma. 5. Mais de 100 estudos demonstram que a amamentação pode adiar ou prevenir a manifestação de diabetes nas crianças. 6.
Os bebês alimentados com outros leites que não o da mãe têm 6,9% mais probabilidade de ter uma diarreia desidratante do que os bebês alimentados exclusivamente com o leite da mãe. 7. Os bebês amamentados pela mãe têm uma imunidade maior, visão melhor e QI mais elevado do que aquelas alimentadas com outros leites. 8. Uma pesquisa australiana de 1999 mostra que os bebês amamentados pela mãe têm um risco muito menor de ter asma mais tarde do que aqueles alimentados com leite em pó. Acho que é o 8º. Ter sido amamentada quando bebê reduz em 25% o risco de câncer de mama na mulher com mais de 40 anos. 9, por outro lado, as mães que amamentam têm um risco menor de contrair osteoporose, câncer e depressão pós-parto do que as mães que não amamentam. 10º, amamentar permite às mães voltarem mais cedo ao peso que tinham antes da gravidez. Adia a retomada da ovulação, o que resulta em um período de tempo maior entre um filho e outro, e um risco menor de câncer ovariano e câncer de mama antes da menopausa. Mas amamentar pode ser da maior importância por causa do papel que desempenha na formação de vínculos afetivos. A proximidade com os batimentos cardíacos da mãe funciona como um sinal crucial para a criança desativar a produção de hormônios de estresse. Na verdade, os estudos mostram que um batimento cardíaco gravado e tocado nos berçários reduz o choro entre 40% e 50%. Essa comunicação entre dois corações desencadeia na mãe a produção de neurohormônios associados à alimentação e ao amor. Quer a criança seja amamentada, quer tome mamadeira, é claro que o que mais importa é dar a ela uma atenção amorosa e monolítica. Quando a experiência da alimentação é consistente e prazerosa, o bebê vai desenvolver um sentimento saudável de confiança na mãe, no pai ou outras pessoas que cuidam dele. E, por fim, um senso de identidade saudável. Subtítulo: Os canais da sintonização. Durante o primeiro ano de vida, o bebê acompanha os movimentos do rosto da sua mãe ou do pai, e muito particularmente os olhos, com muita atenção. Sinais mais intensos de interesse do rosto da mãe produzem grandes quantidades de fator liberador de corticotropina, FLC, um neuropeptídeo que estimula a glândula hipófise a produzir endorfinas. Ativa também o sistema nervoso autônomo, aumentando o consumo de oxigênio e o metabolismo energético. Quando a mãe e o pai se envolvem com o filho por meio de comportamentos de apego e afeto, entram num diálogo organizado em que ambas as partes compatibilizam seus estados emocionais e ajustam sua atenção social aos sinais enviados pelo outro. Ao sintonizar o cérebro aos ritmos do cérebro da mãe, o bebê acaba aprendendo a arte de autorregulação. Em outras palavras, essas primeiras experiências permitem à criança, em anos futuros, sentir-se feliz com o seu eu emocional e também saber controlá-lo. Olha que lindo! Gente, está vendo? Eu vou continuar lendo. A amamentação é um projeto para o futuro. Olha que lindo isso. A ideia de que essa interação prepara o terreno para a saúde emocional do bebê é reforçada pela pesquisa que mostra que as células cerebrais mudam e crescem em resposta à sequência de estímulos, entre os quais pensamentos e reações interpessoais, que duram só uma fração de segundo de cada vez.
Harry Shugani, 1998, um neurologista do Hospital da Criança de Michigan, comparou imagens tomográficas do cérebro de 8 crianças aparentemente normais que viveram num orfanato romeno e foram adotadas por norte-americanos, com imagens tomográficas de um grupo controle de crianças criadas em ambientes familiares normais. De acordo com os resultados preliminares, todas as 8 crianças órfãs mostraram evidência de um metabolismo anormal numa área específica dos lobos temporais do cérebro, que os especialistas julgam estar envolvido no funcionamento social. Podemos levantar a hipótese de que o que vimos nessas imagens esteja relacionado à negligência, a falta de interação entre a mãe e o bebê numa fase crítica. Os lobos temporais estão intimamente ligados ao córtex frontal, principalmente o córtex pré-frontal. Sintetizando uma vasta quantidade de pesquisas, o neurocientista Alan Shore, 1996, do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Escola de Medicina da Universidade de Los Angeles, da Califórnia, mostrou que durante os 2 primeiros anos de vida, a maturação do cérebro é controlada pela interação com a pessoa que cuida da criança. Por meio dessa relação íntima, tanto sutil em natureza quanto acurada na definição do momento certo, o cérebro do bebê é literalmente ligado pela pessoa que cuida dele, no sentido de produzir os neurotransmissores e hormônios necessários na sequência apropriada. Essa sintonização ou modelagem determina a arquitetura do cérebro do bebê de uma forma permanente e decisiva. A região cerebral mais receptiva à sintonização com a mãe é o hemisfério direito do córtex cerebral, e particularmente sensível é a região conhecida como córtex órbito-frontal, situada acima dos olhos. Amadurecendo primeiro as estruturas do lado direito do cérebro, modulam a excitação e todo o espectro de emoções primárias não verbais. Particularmente ricas em receptores de neurohormônios, como a serotonina, essas estruturas controlam o reconhecimento dos rostos e emoções como excitação, alegria, terror e vergonha. Quando a criança tem 1 ano de idade, as regiões do lado direito do cérebro e principalmente o córtex órbito-frontal já começaram a regular a excitação e o processo de sinalização interpessoal necessário para dar início à interação social. Amadurecendo depois, na última parte do 2º ano de vida, o lado esquerdo do cérebro modula as capacidades sociais e os comportamentos emocionais. Um lado esquerdo bem desenvolvido controla os sentimentos de ansiedade, interesse, prazer e culpa. É o êxito desse processo que leva os bebês a se aventurarem para fora da órbita familiar da mãe, impelindo-os a descobrir as novidades do mundo exterior. Na verdade, a mãe ou o pai emocionalmente receptivo cria uma base segura a partir da qual a criança que está começando a andar e, portanto, já tem mobilidade, pode explorar esse mundo exterior. Para conseguir isso, a criança usa as expressões faciais da mãe ou pai como guia. É perigoso ir até ali? Tudo bem sair por aí? O rosto da mãe dá a resposta. Se as condições emocionais forem boas, a dinâmica gera grandes quantidades de energia, instilando no bebê o ânimo necessário para brincar e explorar. Esses comportamentos, por sua vez, levam à criação de situações novas que promovem o aprendizado e o crescimento do cérebro. Que bonitinho!
Subtítulo: O sistema nervoso social. O córtex órbito-frontal e o hormônio do amor, a ocitocina, ambos tão cruciais para as emoções, talvez estejam logicamente conectados pelo design evolutivo. Numa teoria muito convincente proposta pelo neuropsicólogo Stephen Porges, em 1995, o conector é um terceiro elemento, o sistema nervoso social, o conduíte que liga as moléculas da emoção, o coração e a psique. Diretor do Instituto de Estudos da Criança da Universidade de Maryland, Porges, 1995, diz que o sistema nervoso social surgiu do antigo sistema nervoso autônomo, usado por organismos que vão de répteis a seres humanos para servir de mediador para a respiração, os batimentos cardíacos, o apetite, a reação de lutar ou fugir e coisas do gênero. No seu papel de cão de guarda do corpo contra o perigo, o sistema nervoso autônomo é complementar ao sistema nervoso central e ao sistema imunológico. Amadurecendo bem no início da gestação, junto com o sistema nervoso central, ele manda seus mensageiros celulares para os órgãos vitais do corpo, numa das pontas e para o cérebro na outra. Sempre vigilante, o sistema nervoso autônomo monitora constantemente os nossos sinais vitais e os transmite ao cérebro. Por meio desse sistema, o cérebro envia instruções para os nossos órgãos vitais, deixando a psique consciente livre para captar outros sinais, como brincar com o bebê. O sistema nervoso autônomo tem duas modalidades, batizadas por Susan Greenfield, 1997, de Oxford, como guerra e paz. Na modalidade guerra, as funções necessárias para a sobrevivência imediata assumem o controle, enquanto as outras, menos vitais, ficam desativadas. O guerreiro que comanda o piloto automático ou a divisão simpática do sistema nervoso autônomo é parte de todos nós. A modalidade paz é governada pelo sistema nervoso parasimpático. Quando não há um perigo iminente, o cérebro e o sistema nervoso mantêm os batimentos cardíacos em ritmo lento e regular e deixam fluir os sucos digestivos. Em todas as espécies, as modalidades guerra e paz oferecem um equilíbrio, alternando-se de acordo com as necessidades definidas pelas exigências do mundo circundante. Mas, no caso dos mamíferos, a evolução aumentou a complexidade. O sistema nervoso parasimpático, que funciona como uma unidade nas criaturas mais primitivas, bifurca-se em duas trajetórias que ficam cada vez mais divergentes à medida que subimos na escala evolutiva. Nos répteis, o sistema parasimpático regula as enzimas estomacais, bem como o ritmo dos batimentos cardíacos, mas, nos mamíferos, esse canal, formado a partir do 10º nervo craniano, o mais longo do corpo, que é conhecido como nervo vago, é uma via expressa de duas pistas. Uma delas, o antigo vago vegetativo, promove a conservação dos recursos metabólicos parasimpático. A outra pista, o vago inteligente, favorece o desenvolvimento de comportamentos sociais por meio do controle das expressões faciais, inclinação da cabeça, movimentos de engolir e vocalização. Estudos de neuroanatomia confirmam, indubitavelmente, a teoria polivagal de Porges, de 1998. Os cientistas sabem que o vago vegetativo carece de mielina, a substância branca que isola a maioria dos nervos, acelerando os impulsos de uma parte do corpo para outra.
O vago, o vago inteligente é mielinado, como os nervos do sistema nervoso simpático e do cérebro. Se agressões neurofisiológicas que vão do trauma aos maus tratos atrasarem a maturação das fibras mielinadas, o vago inteligente fica comprometido e o vago vegetativo prevalece. Gente, só esclarecendo para quem não sabe o que é mielina, né? É a capa do músculo, né? É aquela parte transparente que tem dividindo os músculos, né? Todos os órgãos são envolvidos por uma capa. Então, essa capa transparente, ela é que manda as informações. E essa capa, ela é rica em mielina. Pronto. Como no caso de muitas outras partes do cérebro, o desenvolvimento do vago é desencadeado inicialmente pela dinâmica mãe-filho ou pai-filho. Quando situações lesivas, como a negligência, interferem no funcionamento normal do vago inteligente, seu companheiro menos evoluído, o vago vegetativo, torna-se dominante. Como a ocitocina entra nessa história? Com infusões saudáveis de ocitocina durante a formação dos vínculos afetivos, o indivíduo fica condicionado a produzir o hormônio em momentos de intimidade. Para uma pessoa desfrutar a intimidade, ela precisa se sentir segura. A percepção da segurança, combinada a experiências iniciais de formação de vínculos positivos, promove a liberação de ocitocina e de endorfinas. E então, durante o ato sexual, o antigo vago instintivo desperta o fogo da paixão, enquanto o sofisticado vago inteligente prepara o terreno para a intimidade e o romance. Subtítulo: Interação versus estimulação. Quando um bebê nasce, seu cérebro está relativamente indiferenciado. Tem mais neurônios do que precisa, tem mais poucas conexões entre eles. À medida que a criança se desenvolve, o cérebro especializa-se, em parte dirigido pelos genes, em parte pela experiência. As células nervosas conectam-se, transpondo fossos divisórios, as sinapses, que lhes permitem comunicar-se por meio da liberação de neurohormônios. Do nascimento até os 3 anos de idade, gerar sinapse aos milhões é a função do cérebro. Na verdade, as sinapses são produzidas em quantidades tão grandes que começam a ser superabundantes, como os próprios neurônios. O que acontece, diz Daniel Siegel, 1999, diretor do Centro para o Desenvolvimento Humano de Los Angeles, especialista na neurologia do apego, é que essa superprodução genética de sinapses dá ao cérebro um mecanismo inato com o qual cria os alicerces a partir dos quais a experiência vai produzir as conexões neurais que governam processos básicos como a percepção e a atividade motora. O desuso, como em usar ou perder, ou situações tóxicas como estresse e maus tratos, podem levar à eliminação das sinapses existentes. A questão é que os circuitos têm de ser ao menos minimamente estimulados para manter sua interconectividade. O yin e o yang na construção do cérebro, esses dois processos, criação e destruição de sinapses, trabalham em conjunto. As conexões neurais são mantidas ou perdidas, criadas ou alteradas. No fim, a rede neural singular, forjada em parte pela genética, em parte pela experiência, principalmente a experiência de formação de vínculos, forma o cérebro que acabamos tendo. É a essência de quem somos, em resumo,
nossa psique. Para Siegel, 1999, a mensagem implícita nas duas modalidades simultâneas da arquitetura do cérebro é absolutamente clara. Não há necessidade de bombardear os bebês, as crianças pequenas ou qualquer pessoa com uma estimulação excessiva na esperança de construir cérebros melhores. Esse é um mal-entendido infeliz na literatura neurobiológica, que, de alguma forma, mais é melhor. A mãe, o pai, outras pessoas que cuidam das crianças podem relaxar e parar de se preocupar em bombardear sensorialmente os seus filhos. A superprodução de sinapses existe para permitir que o cérebro se desenvolva adequadamente num meio ambiente mediano, um meio ambiente que ofereça a quantidade mínima necessária de estimulação sensorial para manter as partes indispensáveis do cérebro. Mais importantes do que a estimulação sensorial nos primeiros anos de desenvolvimento são os hábitos de interação entre a criança e a pessoa que cuida dela. A interação interpessoal e não a estimulação sensorial é a chave do desenvolvimento sadio. Siegel observa que o desenvolvimento do cérebro acontece durante um longo período de tempo, que vai muito além dos primeiros anos de formação de vínculos e apego. É assim, diz Siegel, porque as sinapses são criadas constantemente em resposta à experiência e porque, até o fim da puberdade, quando o cérebro assume sua forma adulta, o processo de poda também continua. Mas, embora o cérebro mantenha sua plasticidade até a vida adulta estar bem avançada, os moldes neuronais básicos, os próprios circuitos do eu, são forjados no cadinho do apego e do afeto antes dos 3 anos. As relações afetivas posteriores, as terapêuticas, inclusive, podem alterar os moldes se a pessoa estiver muito intensamente motivada para mudar, mas ainda são aquelas primeiras relações que estabelecem da forma mais completa e mais persuasiva a essência de quem somos. Eu acho que ele vai falar aqui no resumo, né? Que a gente vai chegar no resumo já já, é um capítulo longo, mas já vamos chegar no final dele hoje. É que muito mais importante do que estimular é dar afeto, é dar a segurança, estimular criação com apego, né? Estar perto, olhar, vigiar, dar carinho, dar atenção, e principalmente até os 3 anos de idade, é o que mais está falando aqui. E a amamentação entra nesse projeto de vinculação, né? Olho no olho, prestar atenção, conversar, escutar a voz, sentir-se bem amado, bem cuidado. Que bom. Subtítulo: Lições de intimidade. Aos 18 meses de idade, as crianças já desenvolveram a percepção da memória evocativa, que inclui a capacidade de conjurar uma imagem multissensorial do rosto da mãe e do pai, e também seu cheiro, voz e estilo de sintonização ou a sua falta em momentos de estresse. É claro, diz Siegel, 1999, é claro que as relações que são problemáticas não vão servir tão bem para acalmar a criança quanto as relações que são seguras. Os pais que reconhecem a importância das relações afetivas em sua vida e que conseguem refletir sobre as maneiras pelas quais o passado influenciou o seu desenvolvimento tendem a criar filhos seguros. Os pais que descartam a importância das relações afetivas e da comunicação emocional interpessoal podem criar filhos inseguros, emocionalmente instáveis ou antissociais. A intimidade, como todas as lições, pode ser bem ensinada ou mal ensinada. Dependendo da surdez do professor,
a criança pode tender a adquirir hábitos de saúde ou de desequilíbrio por toda a vida. Na prática, diversos estilos de criação dos filhos interagem com numerosos fatores sociais, econômicos e circunstanciais, que vão de irmãos e irmãs a desemprego e guerra, para produzir um amplo leque de resultados. Segundo a teoria clássica do apego, o principal responsável por cuidar de uma criança afetivamente segura responde apropriada e imediatamente às suas expressões emocionais. Esse responsável mantém o grau de excitação da criança dentro de uma faixa moderada, elevada o bastante para manter a comunicação, mas não tão intensa que bombardeie a criança com estímulos que o cérebro não tem condições de assimilar e nem precisa. As crianças afetivamente seguras crescem com as qualidades de empatia e compaixão. Flexíveis e independentes, fazem amizades profundas e conhecem o significado das emoções que vão da tristeza ao amor. Quer seja verbal ou não, a comunicação bem sintonizada é sempre e inevitavelmente rompida. Afinal de contas, às vezes a mãe tende a atender o telefone. Às vezes ela precisa ir ao banheiro, vestir-se, dormir. Não é a interrupção, e sim a retomada da sintonia que prepara o terreno para a saúde. Quando a comunicação mãe-criança ou pai-criança é restabelecida de forma apropriada, o bebê vai descobrir uma sensação de bem-estar e vai ter confiança na ideia de que as oportunidades perdidas de comunicação são exatamente a substância da vida. A lição aqui é que podemos nos separar de um ente querido para nos aventurarmos no mundo, confiantes por sabermos que o objeto do amor, e o amor propriamente dito, continua existindo. As crianças afetivamente inseguras são submetidas ao estresse porque os responsáveis, seja qual for o motivo, não conseguem se conectar realmente com elas, em função da falta de regulagem ou de sintonização entre o responsável e a criança. Esta deixa de confiar na mãe ou no pai enquanto alguém que participa de seus estados emocionais. Quando a pessoa que cuida mais frequentemente da criança ignora ou ridiculariza muitas vezes os pedidos da criança para ser reconfortada em momentos de estresse, essa criança pode desenvolver uma disposição persistente a sentir vergonha e construir um modelo interno da mãe ou do pai como alguém que a rejeita e de si mesma como alguém que não merece ajuda ou consolo. Que coisa forte, gente. Ignorar ou ridicularizar a criança. Dizer assim, tipo, lembrei assim, homem não chora. Ah, você é um homem ou não é? Tá chorando por quê? Tá com medo de quê? Colo para quê? Vamos lá. Muitas dessas palavras, né? Que a gente fala sem saber. Então, vamos lá. Subtítulo: As nuances da insegurança. Foi Tolstói quem disse que as famílias felizes são todas parecidas, mas que toda família infeliz é infeliz à sua própria moda. O mesmo acontece com as crianças seguras e inseguras. Dizem os pesquisadores do apego que classificaram a insegurança de acordo com vários tipos. Aqui ele vai dar alguns tópicos. Primeiro tópico: a criança insegura arredia. É produto de um cuidador que reage rotineiramente com pouco afeto. Essa mãe ou pai hesita tanto na aprovação quanto na desaprovação e sua tendência é de se afastar. A nível cerebral,
os neurotransmissores inibitórios superam o número de neurotransmissores excitantes, limitando a expressão e a resposta emocional. A criança desenvolve a tendência a se recolher, caracterizada por desaceleração dos batimentos cardíacos, pouca atividade e sentimentos de impotência e desamparo. Essa predisposição pode se tornar permanente se o cérebro for privado consistentemente dos hormônios socializadores e de outros insumos que permitam a expansão do sistema nervoso parasimpático associado à intimidade. Quando adultos, esses indivíduos terão uma capacidade limitada de experienciar afetos intensos, sejam eles negativos ou positivos, e esses afetos tenderão a ser exageradamente controlados. Segundo tópico, a criança insegura, resistente. Aqui, o cuidador é intenso, emocionalmente instável, indigno de confiança e tende a superestimular a criança pela qual é responsável. Embora tenha êxito como fonte de estimulação de grande intensidade, essa mãe ou pai não reduz essa estimulação e, por causa disso, interfere com a tentativa da criança de se recolher. Devido à instabilidade desse responsável, a criança fica insegura quanto ao que esperar. Como essa mãe ou pai não funciona como pessoa confiável, como base segura de reabastecimento que permite a exploração, a criança mostra grande sofrimento com a separação e mais tarde é difícil de acalmar. A nível cerebral, os neurotransmissores excitantes superam o número de neurotransmissores inibitórios, a impulsividade é exagerada e o controle é perdido. Essas crianças desenvolvem um sistema nervoso simpático dominante. Costumam ser impulsivas, com pouca capacidade de controlar a raiva ou administrar o estresse. Terceiro, a criança apegada de forma ansiosa. Muitas vezes, produto de pais que foram lesados por traumas ou luto mal resolvidos. Preocupados demais com seus próprios problemas internos para reagir às necessidades de seus filhos, esses pais e mães são instáveis e imprevisíveis. Seus filhos tendem a ter uma forma particularmente desorganizada de apego inseguro. Podem ser hostis ou violentos, ou dissociar-se da realidade, entrando em estados semelhantes a transes. Quando adultos, esses indivíduos podem sofrer de problemas psiquiátricos significativos. Para a maioria dos pais bem sintonizados, as descobertas da neurociência e da psicologia do parto revalidam a experiência. Para outros de nós, elas dão respostas que gostaríamos de ter tido quando mais precisamos. A mãe escreveu-me para contar uma experiência confirmada pela pesquisa. Sua história trágica é tão profundamente tocante e ilustrativa que publico parte dela aqui. Meu segundo filho sofreu lesões 2 vezes no útero. A primeira vez foi 2 semanas. A primeira vez foi 2 semanas antes da data prevista do parto, quando recebi socos violentos na barriga, dados pelo pai da criança, um alcoólatra. A segunda vez foi pouquinho antes dele nascer, quando um desconhecido me agrediu, dando empurrões e trancos violentos na minha barriga e no meu filho por nascer durante mais de meia hora, obrigando-me a entrar em trabalho de parto. Embora já estivesse na hora de dar à luz, o início do trabalho de parto foi claramente induzido por essa agressão. Meu filho nasceu azul, sem energia depois de um trabalho de parto muito rápido e descontrolado. Posteriormente, ele foi um bebê esquisito, doentio, incapaz de se alimentar direito e abaixo do peso.
Tinha diarreias constantes e pegou muitos resfriados. Esse bebê sempre me rejeitava, física e emocionalmente, deixando-me desanimada e deprimida. E eu reagia exatamente da mesma forma, rejeitando-o também e alimentando em um círculo vicioso. Isso durou 2 anos, mas aí ele começou a ficar numa boa e acabou se tornando um menino forte, robusto e saudável. Mas isso era só no plano físico. Emocionalmente, tinha problemas um atrás do outro. Foi considerado um encrenqueiro desde cedo. Sua concentração durava muito pouco e ele foi mal na escola todo o tempo que passou lá. Mesmo que a essa altura eu já estivesse num segundo casamento muito feliz e estável. Embora eu o amasse e soubesse que ele me amava, a necessidade que ele tinha de expressar o seu sofrimento causou muita dor de cabeça, e nosso vínculo um com o outro ficou muito fragilizado. Quando chegou à adolescência, seus problemas explodiram e sua raiva e ressentimento, principalmente contra mim, ficaram insuportáveis. Eu lutava para transpor o fosso que nos separava para enfrentar o caos cada vez maior que seu comportamento gerava. No começo, ele esteve numa série de escolas alternativas. Aos 15 anos, fugiu de casa várias vezes, meteu-se em brigas e roubou, e eu não consegui mantê-lo em escola alguma. Em julho do ano passado, sua história terminou aos 16 anos, quando ele roubou um carro pela 7ª vez e bateu em alta velocidade, matando a ele e a sua namorada de 16 anos. Na noite em que ele morreu, eu senti como se a agonia do seu nascimento tivesse se repetido outra vez por inteiro. Ele foi esmagado e preso dentro do carro por todos os 4 lados e já tinha morrido de hemorragia interna quando os bombeiros chegaram com todos os seus recursos. Meu filho foi esmagado e forçado brutalmente a sair dessa vida da mesma forma como foi esmagado e forçado a entrar nela. Sua vida curta foi de raiva e sofrimento e de uma sensação terribilíssima de rejeição. Foi só recentemente que passei a me ver como vítima também. Depois do abuso sexual que sofri por parte do meu pai, desde que me entendo por gente, até a idade de 11 anos, eu levei para a gravidez e a maternidade a mesma falta de vínculos e de instinto de autoproteção que eu vivera quando criança. E por isso não tinha como proteger a mim mesmo ou a meu bebê do mal. Ninguém a quem tentei contar a minha história me entendeu ou sequer acreditou em mim, mas as novas descobertas confirmam o que sei que é verdade no fundo da minha alma e que, embora dolorosas, estão me permitindo compreender o meu passado e finalmente me libertar. É o trecho de uma carta. Ai, que pesado, né? Vou beber um gole de água. Próximo subtítulo. Ai, eu quero. Deixa eu ver. Eu vou passar um pouquinho do horário, mas vamos terminar o capítulo, tá, gente? Subtítulo: Os desafios da formação de vínculo para as mães e pais que trabalham fora. Opa! A teoria clássica do apego e as novas descobertas da neurociência parecem absurda e escandalosamente exigente no mundo moderno. Como diz Sharon Hayes, na revista de Casamento e da Família, mudanças dramáticas na vida familiar durante a segunda metade do século XX levaram 7 entre cada 10 mães a participarem da força de trabalho remunerado. A maioria das famílias com mãe e pai são agora famílias em que ambos são provedores. E 3 em cada 10 famílias agora são constituídas só pela mãe ou só pelo pai.
Apesar dessas revoluções na vida familiar e apesar dos esforços constantes para conquistar a igualdade de gênero, a tarefa de criar os filhos continuou sendo basicamente uma responsabilidade das mães. Por exemplo, 88% das famílias monoparentais são chefiadas por mulheres, e nas famílias nucleares, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora. As mães são responsáveis por 74% do total de horas gastos com os cuidados dos seus filhos. Dadas as exigências extraordinárias feitas às mães na era moderna, persiste a questão: como obedecer às prescrições para ser uma mãe altruísta que está sempre cuidando dos seus filhos, com aquela dedicação indispensável para estabelecer vínculos seguros e realizar todo o potencial do cérebro de uma criança. A pesquisa sobre a formação de vínculos e a constituição do apego sugere que as boas mães são aquelas que ficam em casa, senão vão lesar os filhos para sempre. Para a maioria das mães de hoje, esse ideal é inalcançável. Até Claus, 1995, famoso por definir o apego materno, ampliaram a sua teoria para incluir o apego paterno. O apego ao pai vai aumentar e se estabelecer contato facial com o bebê nas 3 primeiras horas após o nascimento, e se tocar a criança nua, o que inclui a troca de fraldas, numa base regular durante os 3 primeiros meses de vida. A socióloga Sharon Hayes, da Universidade de Virgínia, sugere que a teoria do apego, tal como proposta por seus criadores, talvez precise de um ajuste quiroprático importante para sobreviver às realidades do nosso tempo. Os filhotes humanos são tão subdesenvolvidos ao nascer que no início são completamente dependentes dos outros para sua sobrevivência. No entanto, há um amplo leque de métodos possíveis para satisfazer essas necessidades. Como demonstra a pesquisa histórica multicultural, a maneira pela qual qualquer sociedade dada satisfaz essas necessidades tem pouco a ver com os instintos maternais, os hormônios maternais ou a verdade objetiva absoluta sobre o que é melhor para as crianças ou para o seu desenvolvimento. O que modela de fato as prescrições e práticas da criação dos filhos em qualquer sociedade dada são as estruturas econômicas, políticas e culturais dessa sociedade. Em muitas culturas não ocidentais, por exemplo, os filhos não são criados exclusivamente por suas mães, e sim por uma equipe de responsáveis, entre os quais as mães de outras crianças, bem como irmãos mais velhos. A teoria clássica do apego sugere que essas crianças sofrem de algum grau de privação materna, mas não há evidência que prove essa afirmação. Mas observem, elas estão falando de culturas não ocidentais, ou seja, ela está falando de culturas orientais. E aí, só para fazer um link de raciocínio, nós pensamos como como a sociedade oriental, de uma forma geral, se comporta, tá? Sem conclusão, só para a gente fazer links. À luz dessas descobertas, muitos pesquisadores ampliaram sua visão no novo milênio. A cultura em transformação requer que alguns bebês se acomodem à hierarquia de objetos de apego. E os estudos mais recentes sugerem que um grupo de pessoas amorosas que cuidam das crianças, em contraposição a apenas uma, também possibilita que elas floresçam. Minhas observações confirmam a ideia de que as crianças podem formar vínculos com mais de uma pessoa, mas não com todas as pessoas que aparecerem. Embora uma criança em apuros possa apelar para um grande número de adultos disponíveis, o vínculo e a intimidade verdadeiros são com a mãe, com o pai
e talvez com mais alguns membros eleitos do círculo familiar mais próximo. Subtítulo: Criem seus filhos vocês mesmos. O resultado final é o seguinte: durante os 3 primeiros anos de vida, as informações mais importantes para o desenvolvimento bem-sucedido do cérebro humano são transmitidas pelo ambiente social. Isto sublinha a importância das próprias mães e pais criarem os seus filhos. Este desenvolvimento não tem condição de acontecer no ambiente das creches, nos quais profissionais sobrecarregados são responsáveis por muitas crianças ao mesmo tempo. Nenhuma quantidade de treinamento especializado consegue substituir a conexão emocional entre mãe e o filho ou pai e o filho. Na verdade, as últimas descobertas da neurociência questionam claramente declarações recentes de que os pais não têm a menor importância. Em seu livro de 1998, intitulado, um nome em inglês, publicado no Brasil com o título Diga-me com quem anda, de Judith Heath Harris, editora Objetiva, 1999, por exemplo, afirmou que a personalidade não é moldada pelas primeiras experiências com os adultos que cuidam da criança, e sim por seus pares. Citando a experiência pessoal com sua filha biológica de fácil convivência e sua filha adotiva difícil, Harris diz que personalidade e caráter são moldados em grande parte pelas amizades que as crianças fazem e pelos genes. Suas conclusões contradizem milhares de estudos de pesquisa sobre a psicologia do desenvolvimento e as novas descobertas da neurociência e da psicologia pré-natal. Por incrível que pareça, Harris ignorou totalmente o fato de que a sua filha biológica e a filha que adotou passaram 9 meses sendo geradas em úteros diferentes. São as mães e os pais, e não os pares, que constituem para as crianças pequenas a base da saúde emocional e a capacidade de levarem uma vida interior rica. Essencialmente, as relações de apego permitem compartilhar estados emocionais por meio de recursos não verbais, tom de voz, gestos, expressão facial e coisas do gênero. No apego saudável, os pais amplificam naturalmente as emoções positivas, como o prazer e a alegria, ao mesmo tempo em que reduzem os sentimentos de tristeza e medo. Daniel Siegel, 1999, apresenta uma lista de 5 elementos que promovem a saúde emocional e o ótimo desenvolvimento do cérebro. Primeiro, colaboração. Relações afetivas seguras baseiam-se numa comunicação colaborativa. Os recursos não verbais entre uma mãe ou um pai sintonizados e o filho são claramente receptivos em termos de qualidade e são usados na hora certa. Ambas as pessoas devem sentir-se sentidas pela outra. 2. Diálogo reflexo. Relações afetivas seguras envolvem o compartilhamento verbal de experiências interiores, entre as quais emoções, percepções, pensamentos e crenças. Ao focar diretamente em seu estado emocional, o adulto ensina a criança que a experiência subjetiva é importante e pode ser transmitida. 3. Restauração. Quando a comunicação é interrompida, ela precisa ser restaurada num período de tempo apropriado para a criança ter a sensação de segurança, de uma base emocional. 4. Narrativas coerentes. A construção de histórias sobre acontecimentos da vida ajuda a criança a dar sentido ao passado, ao presente e ao futuro, e também ao mundo externo e ao mundo interno em que todos nós vivemos. Eu acrescentaria aqui que esses diálogos verbais alimentam um pano de fundo positivo de lembranças, pensamentos, sentimentos, percepções e crenças. A construção conjunta de histórias sobre acontecimentos da vida
ajuda a criança e o adulto a criar mitos familiares e a sensação de uma identidade compartilhada. 5. Comunicação emocional. Falar sobre emoções positivas como o prazer, a alegria e a excitação e amplificá-las cria a base de uma atitude positiva. A conexão durante momentos de emoção negativa diz à criança que ela não foi abandonada emocionalmente e que seu sofrimento será aliviado. Essas formas interativas de comunicação emocional, diz Siegel, podem estar no âmago da maneira pela qual as relações interpessoais ajudam a moldar o desenvolvimento emocional e social constante da psique em crescimento. A criança que estabeleceu um apego saudável com um ou mais adultos amorosos aprendeu as lições mais valiosas da vida. Aprendeu a perceber seus sentimentos e a refletir sobre si mesmo. Essas duas características estão no cerne do desenvolvimento empático. São a chave da capacidade de sentir compaixão, alegria, tristeza e amor. E tem mais. A criança saudável também aprendeu a ser flexível, isto é, desenvolveu a capacidade de assimilar um leque complexo de informações internas e externas, selecioná-las e dar respostas que não são apenas impulsivas ou atos reflexos, e sim ponderadas. Não é de se surpreender, dizem os cientistas que estudam o cérebro, que o traço que Siegel chama de flexibilidade de resposta parece ser mediado pela região órbito-frontal do cérebro. A relação singular entre mãe e a criança ou pai e a criança floresce durante os 3 primeiros anos de vida. Afinal de contas, em última instância, é por meio dos cuidados constantes, o processo de olhar e ser olhado, que as conexões entre a mãe e o filho, ou o pai e o filho, são formadas. Mães e pais conscientes passam tempo com seus filhos, educam seus filhos, protegem seus filhos e brincam com seus filhos. Desse modo, desenvolvem uma percepção natural das necessidades de seus bebês e uma capacidade significativamente maior de facilitar o seu crescimento. Terminamos o capítulo 7. Eu vou ler o resumo e os pontos-chave, mas não vai ter saída para quem trabalha fora de casa, não, hein? O trem tá feio aqui, viu? Resumo. Desde os primeiros momentos após o parto, o vínculo pós-natal continua ininterruptamente o processo de formação de apego pré-natal. A experiência emocional do bebê desenvolve-se em sintonia com tudo quanto a mãe e o pai lhe oferecem. Os circuitos criados por meio dessa sintonização entre a mãe, o pai e a criança definirão mais tarde a capacidade da pessoa de se relacionar com as outras pessoas. Os pais modernos recebem um dilúvio de informações conflitantes sobre como criar os filhos, mas, no século XXI, as descobertas da neurobiologia apontam o caminho. As relações com um grupo seleto de adultos, sem exagero de estimulação sensorial, são a forma de experiência mais importante para a psique em desenvolvimento. Os pais que conhecem a pesquisa podem aplicar essas descobertas quando estiverem formando vínculos com seus bebês, transmitindo positivamente traços como empatia, independência e capacidade de amar, traços que vão persistir a vida toda. Ao satisfazer as necessidades físicas, intelectuais, emocionais e morais de seus filhos de formas previsíveis, empáticas e amorosas, os pais ajudam essas crianças a realizar todo o seu potencial humano. Quando essas crianças se tornarem adultas, vão devolver ao mundo, multiplicado muitas vezes, o bem que receberam. Pontos chaves para as mães e os pais. Na coreografia do apego, as expressões faciais e a voz e toque da pessoa que mais cuida da criança são todos importantes.
Usando recursos verbais e não verbais, os pais devem fazer de tudo para intensificar os sentimentos de prazer e alegria, ao mesmo tempo em que reduzem os sentimentos de tristeza e vergonha. Aproveite as pistas que seu bebê lhe dá para se comunicar com ele. Quanto mais tempo você passar com seu bebê durante os 2 primeiros anos de vida, melhor. Lembre-se semanalmente dos 5 pontos de Siegel, ou melhor ainda, cole-os na sua geladeira. Quando forem tão naturais como respirar, você vai saber que chegou onde tinha de chegar como pai ou mãe. Uau! Finalizamos o capítulo 7. E o capítulo 8 vai ser adoção e a busca de identidade. Intenso, também achei. Foi intenso. Falou muito de vínculo, resumindo, olho no olho, beijar, dar segurança, criar com apego, intimidade, estímulo, mas não demais. Mais importante de tudo, tudo, é o olho no olho, pele na pele, o toque, o cheiro, a sensação de amor, de segurança, de bem-estar. Isso vai fazer toda a diferença no adulto que vocês estão criando agora, né? Esses bebês que estão nascendo. Queridas, obrigada pela companhia até aqui. Um grande beijo e até a próxima semana. Estamos, então, na metade do livro, capítulo 8, para 14, falta pouco. Boa noite, obrigada.